Direto do estúdio da Tribuna de Minas, no Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com o CR. Oferecimento Unimed Grupo Bahamas. O nosso bate-papo hoje é com Júlia Carla, que abandonou, ou melhor, trocou uma promissora carreira na advocacia para se dedicar a coaching de emagrecimento e vida saudável. Formada pela Faculdade Viana Júnior, Júlia Carla é pós-graduada em Direito da Saúde e Direito e Processo do Trabalho. Foi coordenadora da Comissão OAB Mulher em 2013, realizando importante trabalho na Casa da Mulher, à época com as vítimas de violência doméstica. Há 6 anos decidiu fazer mestrado em Direito e Inovação na UFJF e sua dissertação teve foco no direito alimentar, ou seja, direito humano à alimentação adequada e saudável. Em 2019 foi eleita a melhor coach da América do Sul. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, César. É uma honra estar aqui no seu programa, viu? Muito obrigada pelo convite. Como foi emagrecer 21 quilos e realizar um trabalho intenso no Vigilantes do Peso? Caramba, foi assim, transformador, né? Foi um divisor de águas da minha vida mesmo, porque eu lutei com o sobrepeso, com a obesidade dos 9 até os 24 anos. Então, entre remédios, dietas malucas, aquelas coisas todas que a gente faz para emagrecer, para chegar num peso saudável. Com 15 anos de idade, para você ter uma ideia, eu pesava 95 quilos. E eu me recordo de já ter problemas de coluna por conta disso. Então, quando eu realmente percebo que eu preciso emagrecer, que eu preciso mudar o meu estilo de vida, foi realmente um divisor de águas. Não só por estar num corpo diferente, mas também por toda a autoafirmação que a gente se faz quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo, quando a gente começa a prestar atenção na alimentação, no nosso bem-estar físico e emocional, né? Eu sofri bullying quando eu era criança, de todas as formas possíveis, por excesso de peso. E a gente se encaixar fora desse padrão é muito diferente. Quando eu começo a olhar para mim, eu começo a descobrir os meus potenciais, eu começo a descobrir tudo que eu tinha para realmente oferecer ao mundo. E aí talvez eu tenha até melhorado a minha afirmação como profissional, como advogada na época, agora como coach de emagrecimento. Eu acho que realmente emagrecer esses 21 quilos foi um divisor de águas de realmente falar uma outra Júlia que ficou para trás e uma nova Júlia que renasceu. E ainda estou em déficit, porque eu emagreci em 2011, né? De 2011 para 2012. Então, se eu considerar o tempo que eu fui obesa e com sobrepeso, ainda estou com menos tempo de manutenção. Mas já acho que emagrecer os 21 quilos não foi nem o mais importante. Mas eu ter conseguido manter o peso eliminado de 2012 até hoje e ainda manter a minha rotina foi, eu acho, a minha maior vitória, assim. E o seu trabalho no Vigilantes do Peso? O meu trabalho no Vigilantes do Peso começou porque eu entrei no programa para fazer o programa e quando eu finalizei, a gerente na época precisava de uma pessoa aqui em Juiz de Fora e me convidou. E eu entrei para fazer 2 reuniões, ainda concomitante com a advocacia, porque eu ainda advogava, né? Então eu fiquei de 2012 até 2017 conciliando as 2 carreiras. E surgiu realmente de um sucesso que eu tive dentro do programa e eu fui convidada para trabalhar, para realmente continuar espalhando isso. E na época, o mais interessante é que eu entrei e a gerente na época ela me falou assim, olha, sabe qual vai ser o maior benefício de você trabalhar aqui na empresa? Não vai ser você ganhar dinheiro, não vai ser você comprar um sapato ou uma roupa nova com seu salário, vai ser você manter o peso. E realmente, por ter que falar com as pessoas do meu processo, por ter que ser um exemplo, porque hoje eu me considero uma inspiração para várias pessoas, eu consigo me manter no peso. E isso é o meu grande diferencial, assim, de continuar espalhando essa mensagem, porque encontrei nisso um propósito não só para as pessoas, mas também para o meu estilo de vida, para algo que eu quero levar realmente até o fim da vida. Júlia, o que vem a ser uma coach de emagrecimento e vida saudável? Defina para nós. Vamos lá. Primeiro, o coaching, né, que é tão criticado ultimamente, está sendo tão falado aí, né? Mas eu gosto até de reforçar isso, porque existem coaches e coaches. Existe o coach charlatão, como existe o médico que não é tão legal, como existe o advogado que não é tão legal, e existe o coach sério, profissional sério. Eu comecei a minha carreira com a advocacia, né? Me formei em Direito, fiz pós-graduação, e quando eu saio do Direito, eu vejo no direito alimentar
no qual eu me formei, né, fiz o mestrado, uma possibilidade de trabalhar com emagrecimento. E eu acredito que o emagrecimento é muito pouco sobre dieta, porque quem tem problema com peso sabe tudo o que precisa fazer para emagrecer, né, na maior parte das vezes. Mas precisa mudar a parte de comportamento. Então, o coaching levado a sério, que eu gosto bem de reforçar, é o profissional que vai melhorar o desempenho das pessoas. Eu falo que é muito legal a gente ter nutricionista, a gente ter endócrino para realmente fazer uma dieta equilibrada, acompanhar a saúde, mas a parte prática de coaching de emagrecimento é estabelecer metas, entender o propósito daquela pessoa no objetivo que ela quer e principalmente fazer com que aquilo seja um novo hábito, algo que ela vá fazer para a vida inteira. Porque como eu falei, né, o grande barato não é só emagrecer, mas você conseguir mudar seus hábitos, a sua rotina, o seu comportamento para a vida inteira. E o meu processo de coaching, que é a área em que eu atuo hoje, é justamente para ajudar as pessoas a mudarem os comportamentos e potencializarem os resultados que elas têm com as dietas, com os programas que elas fazem. Você pode fazer qualquer coisa aliado ao coaching, com metas semanais. Então, dentro do meu processo, a gente tem exatamente isso. São encontros semanais em que as pessoas se pesam, que elas colocam metas e toda semana a gente vai aplicando ferramentas para que elas consigam ter os resultados que elas querem alcançar. O meu objetivo como coach de emagrecimento é realmente potencializar os recursos que as pessoas têm para que elas consigam alcançar as metas delas. A educação alimentar é um grande desafio. É uma questão de disciplina? É uma questão de disciplina, mas também de saber onde se quer chegar. Hoje a gente tem mais da metade da população brasileira com sobrepeso. Então, se a gente pensar nesse dado, a gente vai entender que é um caso de saúde pública, né? Então, não basta falar que a pessoa tem que ter vontade e vai emagrecer. Não é só vontade. É também ter as técnicas certas, saber o que fazer e começar progressivamente. Quando a gente fala de dieta, a pessoa pensa o quê? Eu começo na segunda-feira, eu vou na academia, vou fazer uma ficha. Aí ela faz uma ficha, o professor pergunta assim, quanto tempo você tem para se dedicar na academia? Eu vou ficar 2 horas, 6 vezes por semana. Ela vai nos 2 primeiros dias. Quando chega no terceiro, no quarto, ela já não quer ir mais, porque é algo muito radical. Então, quando se fala de mudança de comportamento alimentar, a gente preza por uma mudança que seja progressiva. Mais vale você ficar meia hora todos os dias na academia do que falar que vai fazer 2 horas e não fazer nada. Então, se você hoje não faz nenhuma atividade, começa a subir e descer escadas do seu prédio, já é um grande passo. Então, eu acho que não passa só pela disciplina, é também pela disciplina, mas passa muito por termos mais comprometimento em seguir os pequenos passos, não ter grandes radicalismos quando o assunto é dieta. Ô, Júlia, qual que é a sua opinião sobre essa... Chega a ser uma obsessão das mulheres pelo corpo perfeito, né? Às vezes algumas estão muito bem, dentro das suas medidas, do seu peso, mas sempre querem perder mais alguns quilos, elas querem essa questão de culto ao corpo, mas não só culto ao corpo, é a questão do culto à magreza. Qual que é a sua opinião? Eu acho que como você usou bem a expressão, né? Culto ao corpo, culto à magreza. Eu acho que hoje a gente tem 2 polos, né? Ou é o culto à magreza ou é o culto à obesidade. Então a gente tem 2 problemas, porque os 2 podem ser encarados como uma doença, né? Hoje tem o movimento plus size, que é maravilhoso, de autoaceitação, e tem também as mais magras que gostam de exaltar também os critérios que elas têm para acharem que estão saudáveis. Eu acho que nada que é radical é bom. O que eu sempre falo no meu Instagram, o que eu sempre falo com as minhas clientes, é que a gente tem que encontrar um equilíbrio. Não adianta a gente buscar o culto, a beleza extrema, os procedimentos estéticos, também não adianta a gente deixar de lado a saúde para ter o sobrepeso, para aceitar. Eu acho que se a gente conseguir encontrar um equilíbrio de termos uma vida mais saudável, e aí por isso o coaching de emagrecimento e vida saudável, porque não é só emagrecer, é encontrar um estilo de vida que a gente consiga manter e que seja bom pra gente. A gente pode querer ter o corpo da Gisele Bündchen? Pode, mas se não for da minha estética, como não é da minha, por exemplo, eu não vou alcançar, então vai ser sempre aquela frustração contínua. Ao mesmo tempo que se eu me deixo de lado e agora eu vou ser uma modelo plus size, você está feliz também? Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio de estar bem no corpo em que a gente está. Independente de ser muito magra ou ser muito gorda, acho que a gente tem que começar a se aceitar da forma como a gente é. Então, dentro do meu padrão, o que é adequado para mim?
É um padrão Paola Oliveira? É um padrão Fabiana Carla, por exemplo? Qual é o meu padrão para que eu me entenda saudável, bem comigo mesmo? Para que eu me olhe no espelho e fale, poxa, eu estou dando o meu melhor, eu estou na minha melhor versão. Essa questão alimentar tem que ser harmonizada, vamos dizer assim, com os exercícios. Eu sei que você gosta de corrida, inclusive está se preparando para uma meia maratona. Estou me preparando para a meia maratona do Rio em junho. Uma loucura. Aquelas coisas que acontecem, né? Eu comecei, antes da pandemia, eu fiz uma prova das Concer até, achei que eu tinha ido muito bem e comecei a correr. Aí me inscrevi na meia maratona de 2020, que foi a época da pandemia. E aí acabou tudo, parei de correr. Mas ainda tá inscrita, ainda tô inscrita. Esse era o último ano para eu participar e aí eu topei o desafio. Estou com as planilhas, estou com um profissional me ajudando para realmente conseguir realizar esse desafio. Até porque eu acho que o grande segredo para quem quer manter o peso emagrecido é a prática de atividades físicas com regularidade, exercício físico quase que diariamente. Porque um hábito leva ao outro. Se você acorda de manhã e faz uma prática de exercício, você provavelmente vai se alimentar melhor ao longo do dia. E acho que esse é o grande segredo do emagrecimento. Sucesso para você na meia maratona do Rio. Muito obrigada. Vamos agora para o ping-pong. Bora. Uma inspiração profissional. Na área do coaching, sem dúvida, o Jerônimo Temel, que foi quem me formou como coach. Um desafio na vida. Manter o peso. É um desafio que eu venço todos os dias. Uma grande conquista. A minha casa, em Bitpoca. Rock ou MPB? MPB, disparado, sem dúvida. Um cantor. Chico Buarque. Uma cantora. Meu coração bate entre Bethânia e Gal, mas Gal Costa, com certeza. Uma música marcante na sua vida. Roberto e Erasmo, as canções que você fez pra mim. Livro de cabeceira. Hábitos Atômicos. É o que eu tenho lido com frequência, é o que eu tenho mantido de realmente fazer essa transformação comportamental diária. Eu acho que é um livro bacana pra gente ter aí na cabeceira. Nome na política. Itamar Franco, né? Sonho a realizar. Eu tenho 3 sonhos, eu acho, a realizar, assim, todos 3 profissionalmente falando. O primeiro é de voltar com grupos presenciais aqui em Juiz de Fora, então eu quero ter esse projeto. Escrever 2 livros, são os meus outros 2 sonhos. Um sobre a minha trajetória, que eu acho que eu gostaria de deixar registrado, e um romance. Momento mágico. Quando eu concretizei o sonho da minha casa em Bitpoca, eu acho que foi algo que eu esperei muito e foi uma grande realização para mim. Prato predileto. Vou puxar a sardinha aqui pro meu amigo João Lourenço. Feijão tropeiro com lasanha de banana. O que hoje a Júlia Carla não come mais? Então, eu como de tudo. Eu não como mais nada em exagero. Então, antes, se eu sentasse num bar, eu pediria lá, me manda uma porção de torresmo com mandioca e linguiça. Hoje eu não como nada em exagero. Não que eu não tenha excessos, tenho, mas são sempre menores do que eu tinha antes de emagrecer. E uma sobremesa? Petit gâteau com sorvete. Viagem inesquecível? Nova York e Toronto em 2019, pré-pandemia. Um lugar para curtir? Eu acho que é a casa da gente, né? Não tem lugar melhor do que a casa da gente para curtir. Uma frase para encerrar o nosso bate-papo. Do Chico Buarque. As pessoas têm medo da mudança, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Júlia Carla, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua determinação, pelo seu sucesso como coach de emagrecimento e vida saudável e também desejo que você seja muito bem sucedido na meia maratona do Rio. Muito obrigada, César. Obrigado pelo convite, por ter me convidado. Eu acho que espalhar a vida saudável nunca é demais. É sempre muito bom a gente ter um estilo de vida que a gente se sinta feliz e se olhe no espelho e se ame cada vez mais, né?